tem que dar um match. Tem que alinhar as habilidades da pessoa com as demandas do serviço. Comportamento. Exatamente, por isso, comunicativa, gosta de gente, coisa e tal. Aí você pega essa pessoa que tem todo esse perfil. Fala, diretoria! Seja bem-vindo ao podcast Papo Biz, porque aqui o papo é business. Esse podcast foi feito para você, empresário, que quer vencer a inércia, acelerar o crescimento da sua empresa e faturar mais. Além disso, não ser escravo do seu próprio negócio. Eu sou Marco Revilo. Eu sou Ricardo Malê. Ricardo, lembra que no episódio anterior a gente falou sobre... A gente falou sobre qual o maior erro, né, que o gestor pode cometer na gestão do seu negócio, que é justamente a questão de não trabalhar com metas, não ter metas estabelecidas, né? E o tema de hoje, acho que é um tema super presente, está na cabeça de muito dono de negócio, que é justamente o que está faltando para a gente ter pessoas realmente engajadas na empresa. Exato. E para isso, nós convidamos para nos ajudar nesse assunto, ela, Gabi Torelli. Ela já pega aí o currículo dela, ela é professora, pesquisadora em saúde mental, palestrante e ela também é mestre em psiquiatria e ciências do comportamento. Está aqui conosco, Gabi Torelli. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui com vocês e espero poder contribuir aí com esse tema tão importante, tão relevante e tão desafiador na vida dos gestores e donos de negócio. Gabi, quero começar o nosso papo então, levantando a bola para ti, dizendo o seguinte, bom, a gente que trabalha aí com empresário dia a dia, tu tem a tua prática em treinamento, em palestra, a gente sabe, né, que uma das dores muito presentes de quem administra um negócio é, puxa vida, é a seguinte, ó, ninguém veste a camisa do meu negócio, ninguém na minha empresa... realmente tem aquela visão de dono. Todo mundo tem essa coisa da visão do dono. Eu queria que todo mundo trabalhasse com a cabeça do dono. Por que isso não acontece ou acontece tão pouco? Onde é que está o problema na tua visão? Até muito pouco tempo atrás, a gente tinha uma ideia muito forte de motivação, né? O funcionário tem que estar motivado, o líder tem que motivar, blá, blá, blá. O que acontece? A motivação ela é uma valência muito efêmera, né? Eu acordo motivado e daqui a pouco, sei lá, torço o pé, morre meu cachorro, não sei, eu me desmotivo. Então, o ponto que eu acho que talvez seja um grande divisor de águas entre para a gente conseguir esse engajamento não tão dependente da motivação, eu colocaria 2, né? Um deles é visão. Eu tenho que saber para onde a empresa está indo e eu tenho que acertar o meu passo com essa visão. Eu tenho que estar querendo caminhar para esse lado. E o outro ponto é disciplina, porque a motivação se esvai, né? Então, se eu tenho a visão de para onde eu quero ir, talvez fique mais fácil renunciar a pequenos prazeres ou pequenas dispersões, porque eu me condiciono, eu me disciplino a fazer aquilo que precisa ser feito e não aquilo que eu estou com vontade. Certo. Enquanto você falava aí, tava me saltando assim na minha cabeça a realidade que a gente vive hoje, tá? Principalmente das novas gerações. Você falou, a pessoa tem que ter assim, um alinhamento com a visão da empresa, a pessoa tem que ter uma certa disciplina, uma vontade de caminhar junto. E eu me pergunto, a gente hoje tem uma realidade, né, de uma juventude, o pessoal que está entrando no mercado de trabalho, que vem assim de uma cultura muito niilista ou muito hedonista, né? Ou assim que falta muito uma noção de disciplina, de se esforçar para conquistar, né? E não seria esse também um ponto que está tornando tão difícil a empresa, de certa forma, ser esse ambiente no qual a pessoa se sente alinhada a uma cultura, a uma disciplina, coisa que ela de repente não aprendeu nem em casa, nem na escola, e agora esta batata quente cai nas mãos do empresário, né? Para que agora essa pessoa que não aprendeu, né, a seguir uma disciplina de vida, que foi acostumada muitas vezes a receber as coisas prontas, e aqui dá uma avaliação minha, tá? Do que está acontecendo, talvez você tenha aí uma outra interpretação, mas na minha ideia é isso que está acontecendo. As pessoas não aprenderam, não têm aprendido mais o valor da disciplina, do esforço para conquistar, né? E de repente isso cai na empresa e o empresário não sabe muito bem como lidar com a situação. Acho que o problema é bem estrutural, assim,
Então eu queria perguntar para ti qual é a tua visão, se tu se alinha com essa ideia e se existe talvez algum caminho para a gente conseguir resolver isso, né? Existe alguma forma, ou se não é papel do líder da empresa atuar nisso, né? Ou se não é o papel do líder, quem estaria? Será que é o RH que resolve? Será que a gente vai ter que esperar que a escola, né, a nova escola, se um dia ela vai chegar, ela tenha capacidade de educar aquilo que em casa não se é mais educado? Falamos da incrível geração que quer mudar o mundo, mas não arruma sua cama, né? Então, sei lá se é a partir dos milênios ou dos boomers, mas o que a gente percebe? As pessoas com um senso muito desenvolvido de merecimento inato, eu já nasci merecedor de tudo que tem de bom no universo e eu não estou tão disposto a me esticar, né? E realmente, Malê, é um pepino, né? É um pepino para o gestor que pega esse rapazote aí de 18, 20, 25 anos e tem que ensinar para ele que a vida não é essa, né, essa propaganda de margarina que ele acha que tem. Essa bolha cor-de-rosa, né? Porque assim, os meus avós sabiam que eles tinham que trabalhar, plantar e colher, né? Parece a sensação que eu tenho até hoje dos meus alunos da PUC de graduação, que tem muito legal. Eles já se acham merecedores de tudo. Por um lado, isso é bom. As mulheres sabem que têm direitos iguais, Por outro, parece que quando eu já sou merecedor de tudo, eu não preciso me esforçar tanto. Só que aí, o que acontece? O mercado separa o joio do trigo. Esse carinha que acha que merece muito e não quer se esforçar tanto, ele não vai permanecer na empresa. E no frigir dos ovos, acaba fazendo diferença aquele cara que entrega um pouquinho mais do que foi pedido. Esse é o cara promovido. Sim. Sim, com certeza o mercado ele vai alinhando, ele regula. Ele vai regular, tá? A minha preocupação nesse ponto é o seguinte, uma coisa que eu ouço direto, assim, nas mentorias, no trabalho com os donos de negócio, é assim, cara, olha só, aqui na minha região, a qualificação da mão de obra é muito baixa. E quando eles falam qualificação, nem é questão técnica, não é disso que eles estão falando. Eles estão falando de questões muito comportamentais, assim, sabe? Questões básicas de educação, a pessoa entrar numa empresa e entender assim, olha, aqui a gente tem um chefe, que eu tenho que aprender a conversar com esse cara. Né? Não é assim, ó, a ser submisso ao chefinho, não. É questão hierárquica, né? Exatamente, olha, existe educação, uma hierarquia. Né? Bom dia, boa tarde, então, assim, boa noite. A desconstrução de absolutamente tudo que a gente está vendo na nossa cultura, inclusive da ideia de hierarquia, que é uma possalidade na minha visão, né? Exato. Faz com que a pessoa diz, não, mas peraí, por que eu vou respeitar um chefe? Só porque ele é mais velho? Só porque ele trabalha aqui há mais tempo? Não, então eu acho que fica muito difícil. Tá? E eu concordo contigo que naturalmente, obviamente, as pessoas que vão construir uma carreira consistente, não adianta. A realidade, assim, quando o boleto bate, a realidade é a seguinte, cara, ou tu entrega, ou tu não fica. Só que o grande problema do empresário é que a maior parte não entrega e a maior parte não fica. Então o inferno de recrutar, selecionar, treinar, esperar o resultado meses e quando assim, puxa, não dá, e aí vai embora, sabe? Então a gente tá com um problema estrutural. Eu vou dar uma dica que eu acho que as pessoas investem em treinamento e é importante, mas talvez elas devessem se deter mais nos processos de seleção. Porque o que eu vejo? No afã de colocar a gente para dentro, tu acaba abrindo demais o gargalo e entram pessoas cujo caráter, cuja volatilidade, cuja motivação está muito instável, né? Então, quando a gente não está apagando incêndio, quando a gente prevê que lá na frente vai precisar de gente e começa a fazer um recrutamento já com calma, sem desespero, tu consegue ter pessoas melhores. Sim. Porque é isso, a necessidade é a mãe da ação. Então, no momento em que tu contrata um boomerzinho lá, né? Que o pai que mora com o pai, que mora com a mãe, que não sei o quê, ele se sente cheio de direitos. Exatamente. Por que ele vai aguentar fazer algo que ele não tá tão afim, se ele pode trocar de emprego, se o pai vai pagar o super? Então, assim, não só na grana, né? Mas eu acho que a gente deveria ter mais energia e tempo nos processos de recrutamento, porque dá muito trabalho. Olha, eu trabalho em consultório, gente. As pessoas chegam num consultório, pagam uma consulta particular, querem mudar
e não conseguem. Então, tu imagina se um gestor vai conseguir mudar um cara que não quer mudar. Não, claro, muda. Claro. Então, primeiro ponto, eu acho, né, Maleia e Marco, o primeiro ponto é, vamos ter mais cuidado no recrutamento. Porque uma vez eu perguntei para um grande empresário como é que ele fazia, isso faz muitos anos, para ter pessoas motivadas. Sabe o que ele me respondeu? Eu as contrato. Ele contrata pessoas motivadas. Ele não tem a pretensão de que a pessoa vai ser desmotivada e ele vai dar uma injeção e aquela pessoa vai mudar. Claro. No recrutamento, tu já tem que ter aquele feeling do cara que tem o sangue no olho, do cara que quer entregar um pouco mais. Com certeza. Gabi, tem uma coisa bem interessante também, eu acho que a gente pode trazer para quem nos assiste, que tem muitos estudos relacionados a essa questão de alinhamento do perfil com o cargo ou com a função que a pessoa vai desempenhar. Tá? E errar a mão nisso já é meio caminho andado para a gente ter uma pessoa desmotivada. Sim, por exemplo, só para acrescentar, se a pessoa tem mais um perfil comercial, vamos alocar ela para o perfil comercial. Exatamente, se é mais administrativa, porque se errar já no início isso... Sim. E pode ter certeza, a pessoa que ela tem, por exemplo, um perfil natural, mas, por exemplo, expansivo, extrovertido, comunicativo, gosta de gente, coisa e tal, aí você pega essa pessoa que tem todo esse perfil, e geralmente, tá, pessoas que elas têm uma certa maleabilidade, que elas são mais criativas, elas se adaptam, elas podem fazer recrutamento de praticamente qualquer coisa, porque naquela hora, a inteligência delas vai fazer assim, olha, eu tô precisando de um trabalho, e estão dizendo o seguinte, eu vou ter que trabalhar num trabalho que é super mega repetitivo, tá, que não é o que ela gostaria, mas ela demonstra que ela aprende aquilo. Então quem tá recrutando fala, pô, legal, contratei uma pessoa que aprende a fazer, ela demonstra que ela consegue fazer, só moldável, que... né? Ela vai desmotivar na esquina. Na esquina. Rapidinho. Sabe qual é a metáfora que eu trago pra isso? Que eu acho que ela é muito ilustrativa pra quem tá nos ouvindo. É assim, pega o melhor taco de golfe. O melhor taco de golfe. E bota numa quadra de tênis. O que acontece? Bom, né? Um péssimo aproveitamento. Exatamente. Então, tu tem que pegar umas pessoas boas, né? As raquetes pro tênis, os tacos pro golfe. Porque não adianta, pode ser o melhor taco de golfe do mundo. Numa quadra de saibro, não vai performar. Mas sabe que essa é uma questão que muito empresário traz assim, tá, mas... Peraí, eu não tenho que dar uma oportunidades diversas para a pessoa ter, assim, conhecer todas as áreas da empresa, não tem que fazer, assim, um rolê pelo meu negócio e trabalhar um pouco aqui, um pouco lá, um pouco lá, um pouco lá. Olha, eu não aconselho muito, tá, essa prática enquanto tu não tiver teus processos bem clarificados e mapeados, tá? Depois, a ideia muito exata de que perfil é aderente a cada um desses processos. E quais são as habilidades necessárias para cada cargo. Por exemplo, eu sou muito criativa, eu sou muito comunicativa. Tu me coloca para fazer uma planilha de Excel, eu deprimo. Entendeu? Eu deprimo, né? Claro. Então, eu vou fazer uma planilha ruim, eu vou ficar infeliz, né? Ao ponto que se tu me bota para conversar, para motivar, para engajar, para monitorar o processo, eu vou entregar com muita qualidade. Então, eu acho que não fugindo do tema do nosso podcast, assim, como manter pessoas engajadas, eu acho que aí tem uma segunda dica, né? Que é super importante, que é assim, cara, busca alinhar as habilidades da pessoa com as demandas do serviço, né? Você pensa assim, o cara é maravilhoso em contador, na parte de contábil, né? De monitorar a planilha, nanana. Bota ele no comercial, né? Pega uma pessoa muito comunicativa, muito expansiva, bota no ADM, né? Então, isso também eu acho que, assim, além dessa questão da motivação que a gente falou, né? Intrínseca, extrínseca, mas, assim, alinhar as habilidades da pessoa com as necessidades do trabalho é fundamental para manter o engajamento. Porque uma pessoa que está desesperada por grana, ou que perdeu o emprego, ou que tem um filho para sustentar, um colégio para pagar, ela vai aceitar um trabalho que ela não goste, porque ela precisa. Mas na esquina ela vai desmotivar. E em desmotivando, ela vai entregar menos. E em entregando menos, já não faz sentido mais ter ela. Só que nisso tu já perdeu tempo de treinamento, tu já perdeu tempo de recrutamento, tu já gastou. Então, assim, gasta mais energia no recrutamento e busca compreender as demandas do cargo e as habilidades das pessoas. Porque que nem casal, quando dá um match, a coisa flui. E às vezes ela, assim, tu tá precisando pagar os boletos, tu aceita aquele trabalho, tu diz, não, vou fazer. E faz, até certo ponto. Exato. E tu acha, Gabi, que o RH tem essa responsabilidade, que aqui a gente está falando também com empresas que têm setor de RH.
Então, essa responsabilidade recai toda no RH. Sabe o que eu percebo, Marco, que até é uma faca de dois gumes, assim. Eu vejo RHs muito sobrecarregados com DPs. Né? Então, assim, as meninas estão pagando folha de pagamento, elas estão vendo férias, 13º, impostos, cargas tributárias e também o recrutamento. Então, acaba, salvo empresas maiores, né? Sim. Que tem, enfim, um quadro de funcionários mais robusto. Mas, na via de regra, o RH é quem faz a folha de pagamento, é quem vê as férias, é quem vê a passagem, é quem vê o plano de saúde e também o recrutamento e seleção. Então, acaba que o recrutamento e seleção passa meio... Sabe? Vamos preencher na essa esteira. vaga. Então, assim, faz muito sentido. Eu acho que o Malê também presta esse tipo de serviço, de inclusive contratar pessoas de fora que tenham uma visão mais neutra e que vão poder te ajudar a olhar para a vaga e olhar para a pessoa para ver se dá um match. Casal. Porque o que eu percebo? Os RHs acabam tendo umas visões mais viciadas e estão muito, né, Malê, apagando incêndio, estão muito ali lidando com as demandas. É o RH operacional, né, e pouco estratégico. E aí o que o Marco trouxe, assim, tá, até que ponto o RH ele deveria estar ocupado, né, com isso? Eu acho assim, ó, o RH ele é um parceiro nesse processo, tá? Porque ali dentro do RH vai ter muita gente com formação em psicologia, que pode dar um suporte, pode dar uma ajuda, conhece alguns instrumentos para avaliação de perfil, tá? Que muitas vezes o gestor não domina tanto, tá? Agora, assim, ó, o gestor da área, ele deveria participar do processo. Concordo com você. Tá? Por exemplo, eu sou gestor da área de produção. Eu entendo o meu processo de produção. Então, assim, ó, quem melhor do que eu para saber que tipo de pessoa vai encaixar bem ali. Claro, eu posso não saber definir com clareza os comportamentos. Exatamente. Por isso o RH vai ser parceiro meu. Exatamente. Tá? Para me traduzir aquilo que eu entendo, que aquilo que eu já vi que funciona, porque eu tenho a visão do front. Até porque ele não é um gestor de 1 ano ou 2 anos, né, Ricardo? Ele vai já ter uma experiência bem grande. Tem uma coisa, gente, que ela é sutil, mas que ela permeia tudo isso que a gente tá falando. Tem que dar um match, sabe? Não tem uma coisa óbvia que faz com que a minha energia... Sabe o pessoal, assim, vulgarmente, fala, ai, meu santo não bateu com o dele, né? Sim. Tem uma coisa do comportamento que ela é mais sutil e que ela não é tão... escrita, assim, ela não tá em nenhum lugar, mas é assim, tem que ter uma vibe, uma energia que combine, né? Eu tenho que concordar de alguma forma, o comportamento humano, ele tá sempre responsivo, né? Se eu levantar a voz aqui com vocês, automaticamente o comportamento de vocês também se modula, né? Então, assim, quando a gente vai contratar uma pessoa, além das habilidades técnicas, além das soft skills, tu tem que pensar o seguinte, eu vou colocar ela nesse time, vai encaixar? Claro. Porque daqui a pouco tu pega alguém muito metódico e é uma equipe mais easygoing. A pessoa tem as habilidades, tem a formação, sabe fazer, mas não dá o match, né? Então, eu acho que sim, os RHs podem dar conta, mas quando possível, as empresas se beneficiam muito de uma visão externa. Sabe aquele papo assim, eu não me dou conta que eu tô na ilha até eu sair da ilha? Aí chega alguém de fora e diz, linka 4 pontos e fala, faz todo sentido. Fechou. E aí tu diz, fechou. Porque isso, comportamento e relações pessoais, motivação e engajamento depende do óbvio. A pessoa tem que dominar tal e tal software, tem que dominar tal, tem que saber fazer tal coisa, mas também tem uma parte que ela não tá escrita, que é assim, cara, meu santo não bateu com dele. O cara me entregou, o cara fez, o cara não atrasa, ele é pontual, ele é assíduo, eu não gosto daquela pessoa, sabe? E isso tem que dar um match. Complicado. Tudo isso, né? Até eu me recordo de uma vez uma seleção que eu participei, que foi muito interessante, foi um prazo de 7 dias de seleção para essa empresa. E eles tinham vagas para o comercial, vagas para o administrativo e vagas para a recepção. E o interessante é que todos os candidatos, eles participaram dentro dessa seleção dos testes em todas as vagas. E aí caiu exatamente nisso que tu está falando. Aquele que teve uma melhor habilidade vai para a vaga tal. E mesmo assim, os processos foi acontecendo. Entendeu? E foi muito interessante porque conseguiu achar exatamente as pessoas certas para cada função. Então, eu vejo o quão importante é. Que eu fui recrutar uma secretária para mim, né? E aí pedi currículo e tal, e vieram, sei lá, 10 meninas. A segunda que eu entrevistei, capaz de estar nos escutando hoje, eu tinha mais 8, né? E ela chegou e eu olhei pra cara dele e falei, eu não li o currículo.
né? Porque a gente pede os currículos, eles não lê. Porque pra mim é isso. Em específico, num cargo mais que era pessoal, que era minha secretária pessoal, né? Eu olhei pra aquela menina e antes de ver o currículo, eu falei, eu gostei dela, né? Mas daí eu vi o currículo. Aí eu conversei com as outras e eu voltei, porque assim, o santo bateu. Exatamente. Eu gostei do tom de voz, eu gostei da energia, eu gostei da vibe, eu gostei da unha que tava pintada da cor que eu achava que era certa. Gostei. Né? Então, a gente tá falando de coisas concretas, né? Habilidades, comportamentos, tararã, engajamento, liderança, tudo isso é bastante concreto. Mas tem uma parte que não é concreta. Que é mais que tu diz subjetivo assim, mesmo. não sei, Sim. bateu, não bateu, Sim, né? sim, sim, a minha sim. energia combina, a minha energia não combina. Sim. Pega uma coisa bem boba, mas assim, sabe quando é muito cacique papoco índio, né? Eu sou, por exemplo, uma pessoa muito dominante, né? Eu gosto muito de falar, eu gosto muito de mandar. Se eu pego um colaborador muito dominante, conflita. Claro. Então, mesmo com as habilidades, com a formação, com o curso, com a especialização, eu preciso ter gente mais macia. Sim. Porque se bate de frente comigo, Moldável. não dá certo. Bom, olha só. A gente começou aqui a abordar, a puxar esse fio, né? É um fio de novelo enorme, que é a questão de o que está faltando para a gente ter realmente pessoas engajadas na empresa. E de repente a gente já começou a mapear um problema que é muito real, que é a questão da aderência entre perfil e cargo ou funções desse cargo, tá? Isso é uma coisa muito real. Isso é uma coisa muito real. E claro, né? Quando a gente encontra essa aderência, que a Gabi chamou de match, que eu gostei do match. Dá o match. Né? Termo Deu muito match, usado agora. Né? A gente não adianta, é geração Tinder, é isso, né? Deu match. Então, quando a gente fala dessa aderência, desse match, claro que isso vai facilitar muito a pessoa dizer assim, puxa vida, eu vou para a empresa e eu estou gostando de fazer aquilo que eu faço, né? Estou gostando de fazer, porque realmente parece que eu nasci para fazer isso. E a pessoa começa a enxergar que ela tem um horizonte ali de crescimento dentro daquela empresa, porque há uma necessidade genuína das pessoas que é sentir o seguinte, os meus talentos são bem aproveitados no trabalho, e essa pergunta não é minha, essa pergunta é de uma pesquisa de engajamento da Gallup, que a Gallup que tem feito pesquisas aí há décadas sobre engajamento, eles têm uma pesquisa chamada Q12, que são justamente 12 perguntas-chave para descobrir se aquela pessoa, ela está, qual é a probabilidade, obviamente, daquela pessoa estar mais ou menos engajada. E pasme, todas as 12 perguntas do Q12 são diretamente relacionadas à atuação da liderança sobre o funcionário. Daí que a Gallup descobre que 70% da variação do engajamento de uma pessoa no trabalho está justamente nas mãos do líder. 70%. Então, o que significa? Significa o seguinte, se uma pessoa ela aperta, porque esse tal de engajamento é uma escolha subjetiva, como se fosse um botãozinho que a pessoa aperta. Então, o botão liga e desliga. Então, ela aperta o botãozinho no peito e diz assim, bom, vesti a camisa da empresa, estou engajado, vou dar o meu melhor. Quando essa pessoa aperta esse botãozinho do engajamento, coisas fantásticas acontecem. Então, por exemplo, o absenteísmo cai em 81%, se não me engano, é o último número que eu tenho na minha cabeça, 47% a menos de rotatividade. Nós temos 40% a mais de qualidade nos produtos, a gente tem 17% a mais de produtividade, não, de lucratividade, não, produtividade e 19% a mais de lucratividade. Se não me engano, são esses números. De cabeça eu não tenho exatamente. Mas são coisas assim, tá? Então, o que acontece? O engajamento importa muito. Não é uma coisa subjetiva, não. Tanto faz o trabalho, se o cara trabalha com engajamento ou não, né? Não. Faz muita diferença trabalhar com engajamento. Faz muita diferença. Então, a gente já identificou o seguinte. Um dos pontos que o Q12 levanta é a pessoa, ela considera que o talento que ela tem é bem aproveitado no dia de trabalho, então essa é uma coisa. Mas tem muitas outras coisas. Posso pegar uma licença artística que eu acho que é muito oportuna? É meio poética, tá? Mas eu acho que faz sentido. Numa daquelas catedrais de Barcelona, se não me engano, de Gaudí, perguntaram para dois pedreiros, obreiros, duas pessoas que estavam construindo a catedral. Para um perguntaram assim, o que tu tá fazendo? E ele falou, eu tô aqui trabalhando duro, botando tijolo em cima de tijolo, é assim que eu ganho o meu sustento. E é assim que eu provejo a minha família. Tá. E aí perguntaram para outro, né? Outro funcionário ali que estava na lida, o que tu tá fazendo? E esse cara disse assim, eu estou contribuindo para a construção de uma obra de arte, para uma das catedrais mais lindas que esse universo já viu. Os dois estavam empilhando tijolo. Mesma coisa. Porém, um estava lá para pagar os boletos.
E o outro entendia que ele estava participando de algo maior. Então, trazendo para o panorama corporativo, um estava só ali trabalhando para ganhar uns pila. E o outro entendia a visão, entendia a missão, entendia o propósito e, mais importante, se sentia partícipe desse processo. E quando ele faz parte desse processo, é muito mais fácil ter engajamento. Até lembrei também de uma história que eu vi na internet, nesses vídeos que a gente vê curtinhos aí que aparece, de uma empresa americana que ofereceu para os funcionários que estavam já há 3 meses na empresa, $10.000. Ou continuar trabalhando na empresa, ou ser demitido, né? E eles concluíram com isso que aqueles que decidiram continuar e abdicaram dos $10.000, esses realmente estavam engajados com a empresa. Então, necessariamente, né? tu vai ver isso aí no decorrer. Sim. E Se o que realmente a gente a pessoa vê, né? tá A grana é importante, é claro que é Claro, importante. com Todo certeza. mundo precisa pagar as contas. Mas o engajamento não tem só a ver com grana. O engajamento tem a ver com o propósito, com o alinhamento junto. com a visão. O que a empresa faz e o que o gestor, né, Malê, que é o que tu traz, faz, não me agride. Porque se as políticas da empresa... Eu vou dar um exemplo aleatório, tá? É uma empresa que polui e eu sou super ecologicamente consciente. Eu fico 1 mês, eu fico 2 meses, mas lá, sabe quando começa a dar uma coceira que tu já não te encaixa no teu... Não né? bate, Ou Então- até tu tá na empresa e tu vê que não existe uma possibilidade de crescimento. Também. Eu sofri muito disso na minha carreira. Eu entrei na empresa, fiquei 3 meses, poxa, não tem como eu crescer. vou morrer aqui. Vou mofar, vou morrer. Nesse cargo aqui. Cara, não é pra mim. Eu acho que aí a gente pode abrir esse assunto, já que a gente estava falando, e a gente até deu uma deixa no episódio anterior sobre a questão de motivação intrínseca e extrínseca, e a gente já pincelou aqui alguns elementos que fazem parte desse conceito da motivação intrínseca. Né? A Gabi acabou de falar a questão do propósito. O Daniel Pink, lá no livro Motivação 3.0, ele fala de 3 componentes que fazem parte dessa tal da motivação intrínseca, que são justamente o propósito, a autonomia e a excelência. Veja, sobre excelência, a gente circundou, porque quando a gente fala assim, ó, se eu acredito que eu não vou poder me tornar excelente nessa função, portanto, eu não tenho perfil para essa coisa que eu faço, eu já desmotivo. Então, isso tem a ver com a motivação intrínseca. Eu tenho potencial de me tornar realmente muito bom no que eu faço, que é o lance da excelência, né? Um elemento é esse. A outra é a autonomia. A autonomia, claro, é o desejo de eu poder, assim, ó, eu me deixe trabalhar, né? Me deixe trabalhar, pelo amor de Deus, que eu quero crescer. Essa é a autonomia. E o propósito é isso que você estava valorizando. Eu enxergo que existe uma missão maior no que eu faço, ou eu faço isso motivado só por uma coisa vil, que é um salário aqui no final do mês. Bom, esses 3 elementos são muito importantes para a gente falar de motivação intrínseca. Agora, acho que antes da gente avançar no tema da motivação intrínseca, seria bom a gente identificar qual é a diferença entre uma e outra. O que é motivação intrínseca, o que é extrínseca? A extrínseca, aquela é motivação que é assim, ó, eu te dou isso, tá? Se você fizer isso, eu te dou aquilo. E isso vem Essa muito da né? gestão anterior, né? Quando a gente fala em liderança, com mais de 50 anos para trás, estava muito vinculado em comando-controle. Comando-controle. Tá aqui a tarefa, tu faz, eu te dou um biscoito. Isso, né? isso. Mas assim, debochando um pouco, mas é mais ou menos por aí. E hoje, até pegando essa questão transgeracional que a gente trouxe, né? Hoje, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte, Exato. né? Então, assim, a gente percebe que as gerações mais novas, sim, querem a grana, não é só pela grana que ela tá ali. Ela quer valores, ela quer propósito, que ela quer entender que aquilo faz parte de uma coisa maior. Ela não quer prejuízo na sua saúde mental e na sua qualidade de vida. Então, olha que interessante. Tá mais difícil motivar. Porque antes eu te dizia assim, ó... Tá mais sofisticado motivar. Tá mais sofisticado. Ó, tá aqui, ó. Aqui, ó, Marcos, se tu bater a meta, tu vai ganhar um bônus X no fim do ano. E tava bom para um funcionário 50 anos atrás, aquilo não tava suficiente. E o Ele cara ganhava o ficava pro resto da bônus, vida. e aí tava bônus, parará bônus. Agora, se não, só um pouquinho, eu não quero bônus. Eu quero 3 meses de férias. E tu diz, opa, só um pouquinho, como assim, 3 meses de férias? Ou assim, eu quero trabalhar, eu não quero, esses dias eu tive uma coisa, eu não quero mais trabalhar a sexta de tarde. E eu falei, ok, me entrega tudo que tu tem que me entregar até sexta-feira, meio-dia. Porque realmente, na sexta de tarde não tinha agenda, né? Eu topo. Mas olha que loucura, ela não queria mais grana. Ela queria poder, a sexta-feira, fazer a unha, sei lá, fazer o que ela quisesse fazer na sexta-feira. Ter uma Então, liberdade de tempo. Que é autonomia. Eu acho Olha, assim, eu trabalho até a meia-noite, mas eu quero sexta-feira de tarde pra mim.
Eu que vi muito essa mudança, né, de gerações, assim, o meu pai era um cara que, assim, o que ele queria? Pô, eu quero assim, ó, eu quero trabalhar, Me aposentar. eu quero trabalhar, ganhar uma grana, construir meu patrimônio e assim, ó, e ter a minha tranquilidade no final da vida. Aí o que acontece? Aí vem a outra geração e diz que assim, pô, eu já tenho comida, já tenho isso aqui. Cara, meu pai disse assim, ó, se eu não trabalhar, eu não como e pronto. Então, o que uma pessoa que ela tá assim, ó, aí a gente pega Maslow, ela fala assim, olha, se eu não tenho alimento e segurança, eu vou buscar isso no meu trabalho. Eu vou trabalhar para, assim, ó, eu vou comer e vou ter uma casa para poder morar. Nossa, então nossos avós, Luz e assim, gás, é isso aí. nossos avós, o cara hoje assim, não, eu quero uma internet, entendeu? Assim, porque ele não tá preocupado. Quero trabalho remoto, quero trabalhar assim, na praia. Eu não tô preocupado se eu vou ter comida, porque eu tenho comida, tá garantido já para mim. Então, eu quero mais do que isso. Então, assim, ó, de certa forma, eu vejo como natural essa evolução, essa migração do nível motivacional de uma coisa mais imediata, tipo assim, eu preciso comer e preciso pagar a conta, ok, para algo um pouco mais sofisticado. Eu acho que no meio do caminho, um pouco essa geração se perdeu em valores, tá? Que é uma outra coisa. Mas que é natural, o cara que ele é assim, ó, não, peraí, eu não vou trabalhar por causa de comida, porque isso eu tenho. Se eu for trabalhar, é por alguma coisa maior, por um propósito, uma contribuição, uma causa, alguma coisa. Então aí entra muito a questão de motivação intrínseca, entendeu? Não é mais por algo que me oferecem fora, é alguma coisa que faz sentido para mim. Tá? Então realmente, Gabi, quando tu fala assim, ó, a motivação ela mudou, ela tá mais sofisticada. Então o que acontece? Hoje o gestor, antes talvez fosse até mais fácil, você dizer, cara, tu vai trabalhar aqui é o seguinte, se tu fizer isso, tu aquilo, se tu não fizer, tu vai levar chicote. Pronto. É fácil. Tá simples, a regra tá simples. Só que assim, hoje a gente tem uma situação que tá mais complexa. E eu acho que é muito disso, a dificuldade do novo gestor se adaptar a esse novo modelo tá por aí. Ele não tá entendendo o que mudou. Então, por um lado, a motivação se tornou mais intrínseca e portanto, mais sofisticada. E por outro lado, a galera que está chegando no mercado de trabalho está passando por um sistema de mudança de valores muito difícil de se entender. Então, acho que a gente tem esses fenômenos todos acontecendo dentro desse caldeirão, sabe? Eu acho que aí é que está a questão da motivação ou do engajamento das pessoas de trabalho, está ficando muito desafiador. Agora, tem algo que nos deixa mais tranquilo nessa história toda, que é o seguinte, a Gallup tem comprovado, 70% desta equação é diretamente a relação líder-liderado. Tá, Ricardo, mas 70% não é 100%. Onde é que estão os 30%? São muitas coisas que você falou, Gabi. Por exemplo, se o cara ele não se alinhou com a marca que ele representa, isso não tem a ver com o gestor dele. O meu gestor pode ser show de bola, mas eu não me identifiquei com o produto ou com a identidade dessa organização. Então é o seguinte, eu não vou me motivar. Mas veja, 70% na mão do líder é muita coisa. Eu digo, né... Pode acrescentando isso aí, Ricardo, eu tive uma experiência com um gestor que ele tinha excesso de motivação. Cara, de segunda a sexta, todos os dias, à 1h até às 14 horas, era a sessão motivacional com ele. Deus que me perdoe. Cara, insuportável. Não tinha como aguentar. Não tinha como aguentar. E até eu já entrar nesse critério. Excesso de motivação, vocês que estão aí lidando diretamente com a parte do gestor. Excesso de motivação. Também. Aí é que tá. Eu vou te ponderar com uma coisa. Quando eu te escuto, né, isso que tu me trouxe, eu não fiquei com a sensação de um excesso de motivação. Eu fiquei com a sensação de um líder de torcida. Sabe? Tipo assim, com os pompom, vamos lá. Motivar não é isso, né? A gente tem uma ideia errônea que a motivação, são assim, palestra motivacional e não sei o quê. A motivação talvez seja, e talvez aí a gente possa discutir junto sobre a raiz do engajamento, não é só frases de efeito, palmas e pirotecnia. Talvez a tua motivação, Marcos, seja eu poder te escutar. Exato. E aí, cara, como é que tá teu filho? Como é que foi teu fim de semana? Deu tudo certo lá? Teu time ganhou? Não sei, tá? Não, eu até penso assim, ó, o sonho dele deve ser de ter essa atenção, porque o que a gente percebia nessas, vamos dizer, palestras que ele fazia todos os dias.
que ele queria aplausos. Então eu mais percebia que era uma carência da parte dele do que realmente uma preocupação com aquela equipe de estar motivada. Porque olha que legal, o Malê traz uma coisa importante. Pô, talvez 70% da motivação oriunde, né, da relação com o líder, mas os liderados não são todos iguais. Exato. Eu vou trazer um exemplo. Antes de fazer psicologia, mestrado em psiquiatria e doutorado, eu sou educadora física, né? E uma época eu preparei Vale Tudo, fazia preparação física para Vale Tudo. Então olha que interessante essa metáfora que era real. Eu tinha atletas que antes de entrar no ringue precisavam de um abraço, e eu tinha atletas que antes de entrar no ringue pediam um tapa na cara. Imagina se eu erro. Imagina se eu erro, entendeu? Então é isso, né? Motivar. Se tu acha que tu vai motivar todos os teus funcionários iguais, tu tá errando. Porque tem gente que precisa de acolhimento, tem gente que precisa de validação, tem gente que sim precisa de encorajamento, né? Mas se tu jogar todo mundo numa bacia e achar que tu vai pegar 3 pompons e falar alto e uhul e que isso vai motivar todo mundo, tu tá esfericamente errado. E até interessante um livro que eu li, As 5 Linguagens do Amor. Não sei se você já li. Muito show. Porque tu consegue também tá identificando. Eu consigo aplicar isso tanto na área pessoal quanto na área profissional. De tu tá conversando com a pessoa e tu já identificar qual é a forma que você deve falar e a linguagem que essa pessoa tem de receber. Cara, até deixa essa dica pra você. Leia esse livro, é um livro fantástico. Estamos ganhando nada pra isso. Estamos ganhando nada pra isso, mas é um livro show de bola pra ler. Pra você até se ter uma autoavaliação. E olha que interessante, esse livro fala sobre as 5 linguagens do amor. Tem gente que entende, não só amor, mas até motivação, como atos de serviço. Né? Tem gente que entende como presente. Tem gente que entende como qualidade de presença. Né? Eu estar aqui e estar aqui. Então, assim, se tu não dá bola pra presente, e eu vou lá e te trago um souvenir, eu digo, pô, o cara não me reconhece. Dei um monte de souvenir pra ele, quando na verdade aquela pessoa queria tempo de qualidade. Então isso é muito interessante, talvez aí seja o 3º ou 4º ponto, não sei, que a gente está trabalhando sobre engajamento, né? O que é o papel do líder? Identificar o perfil do liderado dele e engajá-lo ou motivá-lo da forma que ele precisa e não da que o líder quer. Com certeza, eu acho que esse exemplo que o Marcão trouxe pra gente aqui é um exemplo assim... emblemático, tá? Do que não se fazer, né? Quer dizer, o que eu não deveria fazer? Eu vou motivar os funcionários baseado naquilo que eu acredito que a motivação é. E o pior, né? Por trás existe uma agenda oculta que é o objetivo real da história toda é eu estar no centro da atenção. Né? Quer dizer, é eu me motivar, porque eu necessito ser aplaudido, eu preciso ser visto, eu preciso ser visto como o chefinho que é bacana, que é querido, que é engraçado. Ter essa validação. Né? E assim, então assim, tem um tema que a gente pode trazer, inclusive, aqui no futuro próximo, que fica até como dica aí da gente falar no outro episódio, que é o tal do triângulo do drama, tá? E o triângulo dramático que tem a ver justamente com essa coisa. O líder 3 papéis, né? Todos os 3 são perdedores, é o papel de salvador, perseguidor, vítima e salvador, né? O chefe que se coloca muito nessa posição de eu quero ser o centro das atenções, né? Eu quero ser o cara visto como bacana, queridão, né? E quero ser amado pelo funcionário. Muitas vezes ele tem esse papel distorcido de querer ser o salvador, né? Então a necessidade dessa pessoa é justamente estar nesse papel de ser reconhecido como querido, como aquele que ajuda, né, os necessitados. É obviamente que esse cara vai criar em torno dele, não pessoas motivadas genuinamente, ele vai criar pessoas dependentes e carentes, né? Carentes justamente, né, dessa relação de aprovação constante, né, do líder que também busca esse tipo de conexão. Então, tem muitas coisas psicológicas interessantes. A minha formação não é essa é a área da Gabi, né? Mas claro que dentro da nossa lida aí com formação de gestores, a gente tem que cruzar por algumas formações, inclusive alguns conceitos interessantes da psicologia. Esse conceito do triângulo drama, ele é tão central dentro da formação da liderança que ele consta dentro de um livro que é um clássico da formação de liderança, que é o chamado Psicologia para Administradores. Já que a gente está dando dicas de livros, vamos dar mais uma dica de livro aí para nossa audiência. Esse é um livro, ele é denso,
ele é complexo, mas para o gestor, que ele tem seriedade na sua formação, esse livro é importante. Psicologia para Administradores, Paul Hersey e Kenneth Blanchard. Nada mais, nada menos, são os caras que desenvolveram a teoria da liderança situacional, que é um clássico, assim, né, da liderança. Então, este conceito, tá? E esse desvio que tu trouxe para mim tu pintou, assim, né, de forma muito emblemática, a necessidade, a agenda oculta desse cara. E é isso, né? Eu acho que se a gente não colocar, né, a nossa atuação como líder a serviço da motivação ou do engajamento do outro, entender não exatamente que eu sou o agente da motivação do outro, não sou eu que vou te motivar. Não pode puxar para si essa responsabilidade, porque as pessoas também têm que serem capazes de se automotivarem e de se disciplinarem. Mas eu queria complementar a tua fala com uma reflexão que normalmente eu proponho quando eu trabalho com grupos de liderança, né? Eu começo por que é um líder? Aí as pessoas, né? Então tem uma definição que eu gosto que ela fala, cara, líder é quem tem seguidores voluntários, senão é chefe, né? Então, ou seja, como é que tu tem que ser para que as pessoas queiram estar ali, queiram te escutar? Esse é um ponto. Mas o outro ponto que eu costumo trazer, e isso é muito difícil, tá? Eu fiz 2 turmas de mulheres líderas, que eu brinco, mas especialmente para as mulheres eu acho que é um pouco mais difícil. Eu sempre trago isso. Às vezes, ser líder é tolerar ser desgostado. E as pessoas ficam me olhando assim, por quê? Porque tu tá vendo uma coisa que talvez eles não estejam vendo ainda. Não à toa tu foi eleito como líder, né? E o ponto é assim, a tua capacidade de guiar o teu grupo pro objetivo tem que ser maior do que a tua necessidade de ser gostado por eles. Claro. E às vezes tu precisa tolerar, a palavra é essa. Porque a gente quer gostar, a gente quer pertencer, Maslow já dizia, o ser humano quer essa troca de afeto. Mas, se é para sacrificar um bem maior, eu preciso, na verdade, ter uma robustez psicológica e um aparelho psíquico bem formulado, que eu tolero frustrar os meus liderados, que eu tolero não ser gostado em prol do bom andamento do desenvolvimento do meu trabalho e da minha liderança. É difícil. E até a gente falando, Gabi e Ricardo, a respeito disso, me traz aquela história meio que monárquica. A gente sabe que tinha alguns reis que eram escolhidos pelo povo, e outros reis que vinham de geração em geração. Meu filho vai acabar se tornando... E aí me faz lembrar, até eu tinha comentado com o Ricardo que eu estava escrevendo um e-book, que é sobre o rei Davi. O rei Davi, ele foi escolhido pelo povo. E aí entra exatamente nisso que tu tá falando. Eu vejo um dos maiores líderes que a gente tem como exemplo. Porque ele não decidiu se tornar rei, ele foi escolhido como rei. E aí entra exatamente... Agora, olha que interessante, Marco e Molessa, eu aprendi contigo há muitos anos atrás. Não fala quanto tempo, senão tu vai entregar a minha idade. Mas às vezes a gente acaba fazendo um estilo de liderança muito paternalista ou muito maternalista, que é assim, oi, tu não consegue, vem cá que a mamãe faz pra ti. Oi, pobrezinho. Mas olha que legal, eu tenho um ganho com isso. Porque no momento em que eu te atendo, eu entendo que tu vai gostar de mim e que, portanto, eu sou importante. Né? Quando eu digo assim, Ricardo, eu não vou fazer, vai lá e faz, tu consegue. Eu te encorajo, eu te estimulo, mas eu vou estar aqui do teu lado, se tu cair eu te ajudo, né? Mas eu tô permitindo que as pessoas cresçam. E o que eu percebo? Isso é uma coisa muito legal, acho que pra galera que tá nos ouvindo, muitos dos líderes acabam transpondo na sua liderança, ou ao fazer a gestão das suas equipes, os seus gaps psicológicos e emocionais. Então, assim, eu tenho necessidade de ser gostado, então eu nunca desagrado a minha equipe, daí eu vou ganhar presentinho e bombom. Mas às vezes tu precisa comprar uma briga, às vezes tu precisa entrar no embate, no confronto. Mas se eu não tô bem trabalhado no meu psiquismo, eu acabo contaminando o meu trabalho com a minha carência, com os meus gaps, né? Eu atendi agora há pouco uma equipe de líderes, né, de mulheres, que ela dizia assim, aí depois trabalhando, ela disse, pois é, eu fui tão maltratada pela minha mãe, pelo meu pai, enfim, que tão abandonada, que eu faço questão de estar presente em todos os momentos do meu time. Eu falei, isso é maternalismo, cara. O que tu tem que resolver com o teu pai, com a tua mãe, tu tem que resolver com o teu pai, com a tua mãe, entendeu? Eles não são teus filhos, eles são teus funcionários. Tu tem que dar resultado. Essa equipe não é uma família, é uma empresa. E aí ela disse, Gabi, que difícil que é ouvir isso, mas é real. Porque eu queria fazer do meu time a minha família, quando na verdade a minha família eu vou ter que fazer fora da empresa. E é isso também. Eu queria, Marcão, deixa eu só fazer um link do que a Gabi acabou de falar e o que a gente tem falado aqui nos últimos minutos da nossa conversa, que pode até passar
meio despercebido, assim, de que, então o líder não pode ser assim tão bonzinho, mas essa dificuldade, ela é extremamente comum, tá? E assim, eu canso de pegar gente, né, para trabalhar como um desenvolvimento que em algum momento a gente descobre, o problema tá ali, sabe? Claro, né? Como eu não sou psicólogo, eu recomendo, olha, entenda o triângulo do drama, te observe, coisa e tal. Se precisar de uma ajuda mais robusta, vai procurar uma terapia para tu conseguir resolver essa questão. Mas por que, Ricardo? Porque é o seguinte, e aí que a gente encaixa com o tema de hoje, a questão de engajamento de equipe. Tá, mas por que isso, de que forma isso pode impactar o engajamento da minha equipe? Não seria justamente o contrário? Eu não vou ter uma equipe mais engajada, mais amigo e bonzinho eu for com as pessoas, você pode ter pessoas mais dependentes de você, ok? Mais submissas a você, mas o engajamento que te interessa não estará sendo desenvolvido. Porque qual é o engajamento que te interessa? Não é aquela pessoa que diz assim, eu tenho a força suficiente para resolver essa parada aqui, por quê? Porque o meu líder né, me fortaleceu. Me encorajou e me fortaleceu. Ele não resolveu por mim. Exato. Ou para mim. E quando o líder é o bonzinho demais... Ou até centralizador demais. Ou centralizador demais, ou carrasco demais, sempre vai criar em torno de si pessoas que são dependentes, imaturas ou rebeldes, ok? E esse líder fica sobrecarregado. Aí ele chega lá no consultório dizendo, eu tô esgotado, eu não tenho tempo pra mim, a minha saúde tá um caos, a minha saúde mental tá um inferno, eu não consigo dormir, tô tomando remédio. Por quê? Ao não encorajar, ao não fortalecer as pessoas que estão contigo, talvez nesse viés de codependência, eu acabo ficando estafado. E não desenvolve a autonomia da equipe. Exatamente. Mas eu tenho um ganho, né? Eu tenho um ganho porque as pessoas precisam de mim e eu me sinto importante. Mas então, olha que difícil. Até que ponto isso é importante? E aí a conexão, tá? Entre o que a gente está falando. Lembra que a gente falou há pouco sobre a questão, são três fatores que garantem a motivação intrínseca. Autonomia, excelência e propósito. Então é o seguinte, se eu sou o tipo de líder que não desenvolvo a autonomia da minha equipe, eu nunca vou ter uma equipe intrinsecamente motivada. E ela fica sempre dependendo do pompom, do uhul. Então, olha que desafio, né? Se fosse simples manter engajamento, a gente não tava aí com tantos livros, tantos artigos e tantas pesquisas, porque isso, primeiro que as pessoas, eu brinco, né? Pessoas são plantinhas com emoções delicadas. A mesma coisa que daqui a pouco encoraja um colaborador, derruba o outro, né? Então, cabe ao líder que não foi eleito para ser líder ao acaso. Em tese, se escolhe um líder porque ele tem uma visão e um alcance diferente, ele precisa saber não liderar todos, ele precisa saber liderar a cada um. Então, talvez o Ricardo precise de um empurrão, talvez o Marco precise de um acolhimento, talvez o João e o Pedro precisem de um encorajamento, mas assim, se tu jogar todo mundo na mesma sopa, liquidificar e achar que com tal atitude, com a mesma estratégia tu vai conseguir, não vai, as pessoas são diferentes. E até a gente tá botando uma sobrecarga sobre o líder, mas, cara, se tu é líder, tem que desenvolver tudo isso. E as pessoas têm que aprender a voltar, como antigamente a gente pegou a questão da geração, as pessoas têm que aprender a voltar a fazer o tema de casa. Exatamente. E às vezes o tema de casa é a tarefa, e às vezes o tema de casa é isso, cara, tu tá muito carente, vai buscar uma psicoterapia, vai buscar uma autoajuda, vai meditar, se resolver, né? Mas te resolve porque o teu gap comportamental tá impactando na tua entrega e na tua produtividade. Então, eu concordo que seja importante, 70% eu não conheço o número do líder, mas por outro lado, também é muito importante esse encorajamento à autonomia e que o líder se desonere de ter que carregar peso morto. As pessoas também precisam querer carregar por si, e aí eu volto pro ponto da importância do recrutamento. Mas está na mão dele. Volta num loop na história. E fechamos e voltamos no cerne do assunto, entendeu? E acrescentando só essa parte do que tu tinha comentado, Gabi, que eu ia falar aquela hora que foi quando o Ricardo chamou, é que às vezes o líder se abstém ou tá fora do local de trabalho e a empresa simplesmente para. Simplesmente acabou o processo, não rola mais. É aquela história, como é que é, o gato sai, os ratos tomam conta. Exatamente. Né?
Exatamente, é natural, é quando a relação do líder com a equipe é uma relação de comando e controle excessivo, Isso. tá? É abusivo muitas vezes, do tipo perseguição, ou do tipo, ele é a fonte da informação, sabe? O líder Tudo que eu preciso eu vou com o líder que ele vai resolver. Coisa e Um tal. oráculo de Delfos. Ele é o oráculo de Delfos, ele é o Google do personificação do Google. Então é o seguinte, quando esse cara, ele não tá, a equipe ela é tão imatura, né? E esse termo é um termo técnico mesmo da gestão, quer dizer, a gente mede o nível de autonomia da equipe, é medido por níveis de maturidade. A equipe tem pouca maturidade psicológica e técnica para o trabalho, que, claro, quando o líder não está, ninguém faz, ninguém sabe, ninguém consegue. Né? Ou seja, a competência nunca existiu. O que existiu era alguém que centralizava, alguém que mandava, alguém que exigia, alguém que gritava. E aí o que acontece, né? É o caos, né? Por isso que eu digo para muito líder aí que é o seguinte, cara, enquanto tu não tiver um modelo gerencial saudável, e isso passa pela questão da formação psicológica do próprio líder, que é o ponto que você está trazendo muito forte, Gabi, enquanto você não tiver isso, não tenta crescer, fazer o teu negócio expandir aí. E tem um ponto só, Malê, que eu acho que a gente tem que cuidar. Só para complementar a frase, para não deixar ela pendurada. Por quê? Porque se tu tentar crescer... Vai desordenar tudo. Não, tu vai multiplicar o caos, né? Então, lá no início do podcast, na tua chamada, Marco, tu falou, a gente está aqui para te ajudar a vencer não ser escravo, acelerar o crescimento e faturar mais. Não escravo. Tem como tu vencer inércia, acelerar o crescimento e faturar mais, se tu não tem uma liderança com uma fortaleza psicológica bem construída, porque senão o que acontece? Tu tenta crescer e tu multiplica o caos. Agora pronto, agora terminei a frase, manda daí. Eu gostei da frase e fiquei interessada, mas assim, tem um ponto que eu acho também que ele é muito relevante, tá? Que assim, o líder não é terapeuta, o líder não é psicólogo, o líder não é pai. Então, assim, claro que é legal ter um líder que seja bacana, claro que é legal gostar das pessoas, mas eu também acho, quando a gente fala em coaching interpessoal e transpessoal, é muito interessante saber assim, eu sou tua líder, ou eu sou tua supervisora, ou eu sou tua orientadora, eu não sou tua mãe, eu não sou teu terapeuta, eu não sou teu marido, 100%. Eu não sou tua mulher, porque assim, é muito fácil da gente se perder. Ah, eu tenho um líder bacana, então, tipo assim, eu vou exagerar, tá? Pai, me ajuda aqui em tal coisa. Mãe, tô com fome, traz um sanduíche. E assim, então a gente tem que também, sim, é importante essa questão da empatia, da escuta, de entender os perfis, mas por outro lado, também é muito relevante a gente ponderar que as pessoas têm papéis e funções. E isso eu trabalho muito com os meus mentorados, né, e com os meus coaches, que é assim, cara, o teu papel não é dar resposta, o teu papel não é levar o lanche, o teu papel não é ser o colinho e acolhimento, tu é o líder dessa pessoa, e isso posto, tu tem que assumir esse papel que por muitas vezes desagrada, que por muitas vezes é de dar limite, mesmo que tu queira ser gostado, porque a gente quer ser gostado, a gente quer ter um clima legal, a gente quer ter aprovação, o ser humano é assim, porém cabe a gente ressaltar que diante dessas perspectivas psicológicas e tal, ainda se mantém, por mais, né, Malê, que os modelos de liderança estejam mais horizontalizados, né, antigamente a gente falava uma coisa muito mais vertical, então hoje tá mais horizontalizado, as relações de poder, eu gosto de lembrar que líder é líder, que chefe é chefe e que ninguém tá na empresa para ser feliz, a gente tá na empresa para trabalhar, para dar resultado. Que bom se puder ser feliz também, né? Mas assim, tu não tá ali para ser feliz o tempo todo. Eu vou só traçar um paralelo com saúde, né, que as pessoas trazem, ai, mas eu não gosto de tal coisa, eu não quero comer tal coisa, eu não quero fazer dieta, eu disse, e quem foi que te disse que o tempo todo tu tem que comer só o que te dá prazer? Cara, tem horas que tu tem que comer verdura, fruta. Ah, eu queria um hambúrguer, uma Coca-Cola. Não, mas tu vai tomar água. E na empresa a mesma coisa, né? Eu queria agora que a gente tivesse reuniões, palestras. Bom, meu amor, mas tem planejamento estratégico pra fazer. Vai lá e faz. E bora pra frente. Até tem uma frase que rola na internet que é assim, criança faz o que quer e adulto faz o que é preciso. Exatamente. Essa é a história. Eu acho que falta muito disso, né,
E Mas aí, tem maturidade, né? Que é o que você tá Isso. falando. exato, eu acho que a Exatamente. gente volta um pouco à questão que a gente estava falando da questão dessa cultura hedonista, que a gente tá, tudo tem que dar prazer, tudo tem Não que tem que ser... ter prazer, tem que fazer o que tem que né? ser feito. Então, assim, Exato. então acabou a cultura do herói, do sacrifício, né? Do heroísmo, digamos assim, né? Em que as pessoas entendem que às vezes é preciso fazer um sacrifício por um bem maior. Uhum. Ah, não vou fazer um sacrifício por um bem maior, eu vou fazer um sacrifício pro meu eguinho aqui, pra minha vidinha. E aí é que eu acho que a questão da motivação fica muito efêmera, Sim. né? Porque eu só me motivo por aquilo que me dá um prazer muito imediato. Mundo, conspire a meu favor, senão eu vou me desmotivar. Exato. Mas nem literalmente, nem né? a lei da atração é tão prática assim. E, Ricardo, vale lembrar para você que está assistindo ou ouvindo esse podcast, de repente você tá aí, mas vocês só estão falando os erros, eu como gestor só tô errado na história. Não, a gente está destacando aqui aquilo que talvez seja a sua falha e que você deve corrigir para continuar sendo um excelente líder, para continuar estando ali com os seus funcionários engajados. Essa é a história. A gente não está aqui para trazer o seu erro à luz. Não, mas estamos querendo te auxiliar, te ajudar. E não tem receita de bolo, né, gente? Não tem. Não tem como dizer assim, vai funcionar para esse nicho, para essa área, para quê? Não. É o que a gente está falando. Tem que testar e, conforme os testes serem feitos, virar a solução. Ricardo, eu acho que agora é a hora da Gabi dar uma dica, né? Claro. Já que a gente falou de tanto erro, tanta dificuldade, vamos agora para as dicas. Gabi, dá uma dica para nós, prática, para que quem esteja ouvindo ou assistindo consiga já... hoje mesmo eu vou colocar isso em prática. Melhor não, amanhã, né? Amanhã eu vou colocar isso em prática e a minha equipe eu já vou conseguir já ver um resultado. Conseguimos uma dica prática? Conseguimos uma dica prática. Eu vou falar o seguinte: quando a gente olha para um colaborador, para um funcionário, para um liderado, a gente às vezes pensa o que a gente quer. Eu quero que ele faça tal tarefa, eu quero que ele faça tal coisa, eu quero que ele seja mais assim. E eu faço um convite a uma reflexão um pouquinho diferente. Veja o que aquele colaborador precisa. Eu acho que aí tem um pulo do gato muito legal na liderança e no engajamento. Ele quer mais liberdade. Mas será que é a liberdade que ele precisa? Será que ele não precisa de mais orientação? Será que ele não precisa de mais validação? Será que ele tem mesmo autonomia? Eu vou traçar um paralelo do Mindfulness, que eu acho que é uma coisa muito relevante, muito prática, tá? O Mindfulness fala em 3 Cs, que é Curiosity, Compassion, então assim, e Courage, tá? Então assim, curiosidade, compaixão e coragem. Quando eu penso nesses 3 Cs e eu olho para o meu colaborador, o que será que ele está precisando? Então o primeiro ponto será que ele precisa curiosidade? Será que ele precisa de mais informações sobre essa tarefa? Será que ele precisa de coragem, de que eu chegue lá no braço dele e dizer, cara, tu consegue, tu é capaz, vai lá? Ou será que ele precisa de compaixão? Que é aquele acolhimento que diz assim, cara, tu deu o teu melhor, a gente não bateu a meta, mas eu tô aqui do teu lado e da próxima vez a gente vai fazer melhor. Então a minha dica não olha para o que o teu colaborador quer. Tenta olhar e entender o que ele precisa. E o que ele precisa, às vezes, é muito dissociado daquilo que ele está te pedindo. Então, esses 3 Cs, né? Que é curiosidade, coragem ou compaixão. Eu preciso dar mais informações sobre a tarefa, eu preciso dar uma motivação e vamos lá, ou eu preciso dar compaixão, eu preciso acolher esse cara e dizer que vai ficar tudo bem. E eu acho que quando a gente olha para o que o colaborador precisa e não necessariamente para o que ele deseja, a gente consegue liderar e engajar com muito mais eficiência. E já vai mais uma dica de um livro aí, tu falando isso aí me lembrou de um livro do Thiago Brunet, Como Lidar com Pessoas. E ele traz um exemplo que você pode ser um facilitador ou um bloqueador. Então, líder, você pode facilitar para o seu funcionário continuar ou manter-se engajado, ou você pode bloquear ele de alguma forma. Então, vai mais uma dica de livro aí também. Ricardão, contigo. Eu acho que a Gabi matou a dica essencial aí. Prática, né? Dá pra aplicar. E realmente, né? Essa sacada de assim, qual é a diferença entre o que o meu funcionário me pede e aquilo que ele precisa? Né? Muitas vezes, né? O que ele te pede de fato não é o que ele precisa.
né? E o que ele precisa, na verdade? Olha só o que ele precisa. Ele precisa ter um ambiente no qual ele possa exercer o seu talento da melhor forma possível, né? Que ele tenha perspectiva... Bom, claro que dentro desse ambiente, né, que ele exerce o seu talento da melhor forma possível, ele tenha perspectiva de crescimento, que ele não seja atrapalhado nisso, e pelo contrário, que ele seja incentivado a isso, né? Até que a morte nos separe, ou até que essa pessoa... eu vou desenvolver o meu funcionário e se ele quiser ir embora, que vá embora. Mas o que você prefere? Ter um monte de funcionário medíocre dentro da empresa ou um monte de funcionário de alto desempenho que eventualmente um dia possa sair fora? Sim. O que te traz mais resultado? Me traz mais resultado um funcionário bem desenvolvido. Cara, então desenvolve esse povo, pelo amor de Deus, sem medo de que um dia a pessoa vai embora. Então, seja este, né, que identifica o que essa pessoa precisa e não o que ela me pede. Eu adorei a tua dica, não vou sair dela, vou ficar nela, né? O que aquela pessoa precisa de fato para que ela consiga trazer aquilo que ela pode trazer para o meu negócio. E a partir disso, cara, o resto é gestão, né? Então é gerenciar as pessoas. Eu acho que a dica dela... Matou, dá para colocar em prática amanhã mesmo. Tá? E claro que dentro dessa dica tem muito pano para manga. Eu acho que quem quiser ir mais fundo nesses conhecimentos deve procurar a Gabi. Eu queria pedir para a Gabi dar os teus contatos, Gabi, nas redes sociais, para que o pessoal que está nos ouvindo possa também te conhecer, te procurar, te seguir, te curtir, te amar, coraçõezinhos, seguidores. Gabi Forever. Gabi Forever. Hashtag Gabi Forever. Gabi Forever, não Gabi Forever. Então, assim, primeiro eu adorei estar aqui falando com vocês. Que alegria pensar junto, refletir junto. Eu acho que eu saio enriquecida e engrandecida desse nosso bate-papo. Sempre aprendo muito e aprendi muito com vocês. E as minhas redes quase todas são... Meu nome é Gabriela Torelli com 2 L's e Y, então @Gabi com Y, Torelli, T-O-R-E 2 L's e Y, me encontra no LinkedIn, no Instagram, Facebook eu não uso, mas tá lá também. E vou adorar também receber dúvidas, comentários e feedback sobre esse nosso papo. Eu abro caixinha, eu gosto de conversar, então quem quiser interagir comigo e seguir o assunto vai ser um prazer. Então é Gabi Torelli, Gabi com Y e Torelli com 2 L's e Y. Exatamente. Torelli com LLY. LLY no final, em todas as redes. Muito legal, Gabi. Show. Foi maravilhoso ter você aqui conosco. Mega enriquecedor. Verdade. E a gente faz um ping-pong muito legal aqui. A gente tem coisas para aprender, né? Tua prática como psicóloga, que não é a minha área de formação, minha área é gestão empresarial, e agrega demais, tá? Então, show de bola. E nem a minha, né? Porque assim, eu transito, eu acho que um pouco do paralelo que eu faço é transitar entre muitas áreas. Então eu trago conteúdos da área da saúde, lá da minha primeira graduação em educação física, trago coisas de coaching, trago coisas da psicologia, trago coisas da psiquiatria, da Gestalt, trago coisas, enfim, de comportamento. E eu acho que é muito legal a gente poder pensar no ser humano como essa interdisciplinaridade e como essas multifacetas, né? E de preferência alinhando, claro, diante do papo business, sim, com os objetivos da empresa e que também sejam objetivos da própria pessoa, né? Somos todos pessoas que todo mundo quer a mesma coisa. A gente quer ser feliz, a gente quer trabalhar, a gente quer ter as nossas metas atingidas, os nossos resultados, e acho que a nossa reflexão foi muito legal sobre justamente como facilitar, né? Como promover o engajamento, a motivação e a realização das pessoas. É isso que eu faço, é isso que eu gosto. E me sigam nas redes. E vem comigo. Vamos lá que tamo junto. Com certeza, agregou muito, Gabi, aí esse episódio. E quero te agradecer, né? Queremos agradecer por compartilhar esse teu conhecimento conosco. E você que nos acompanhou até aqui, já segue aí nas redes sociais a Gabi Torelli, também o Papo Biz, www.papobiz.com.br, Biz com Z. E nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Um prazer enorme.